Olá, pessoal, ainda no assunto fatoração de polinômios, certo? O nosso quarto caso, ele é a diferença de dois quadrados, certo? Bom, o produto da soma pela diferença dos mesmos termos é também um produto notável, e o resultado é igual à diferença entre o quadrado do primeiro e o quadrado do segundo termo. Vamos ver aqui, por exemplo. X mais 8 vezes x menos 8. Isso daqui a gente chama de produto da soma pela diferença dos mesmos termos, tá? Então, vou colocar aqui. Produto da soma pela diferença dos mesmos termos é um produto notável, certo? E o resultado disso é igual à diferença entre o quadrado do primeiro termo e o quadrado do segundo termo. Então, nesse caso, x ao quadrado menos 64. Vou colocar aqui o resultado. É o quadrado do primeiro termo e o quadrado do segundo termo, certo? Então, primeiro exemplo aqui. Então, isso aqui, produto da soma pela diferença dos mesmos termos, tá? Então, eu tenho x e 8, os termos são x e 8. Aqui também os termos são x e 8. Só que eu tenho o produto da soma pela diferença. Isso aqui resulta no quadrado do primeiro termo e no quadrado do segundo termo, certo? Vamos ver aqui mais alguns exemplos. Vou colocar esse aqui exemplo de letra A. Cinco x mais 9, que multiplica 5x menos 9. Isso aqui resulta no quê? 25 x ao quadrado menos 81, certo? Exemplo de letra C. Vou colocar 7 x menos y, que multiplica 7x mais y. O resultado disso é 49x ao quadrado menos y ao quadrado. Exemplo de letra D. 10 mais A, que multiplica 10 menos A. Qual é o resultado disso? 100, menos A ao quadrado, certo? Bom, então, o que eu tenho para dizer sobre a fatoração nesse caso, da diferença de dois quadrados? O caminho inverso, que aparece aqui, é justamente a fatoração da diferença de dois quadrados. Então, o caminho daqui para cá é justamente a fatoração da diferença
de 2 quadrados, certo? Vamos ver o caminho inverso desses exemplos ali que eu trouxe, tá? Então, x quadrado, por exemplo, né? X quadrado menos 64. Como fatorar isso? Então, eu sei que isso aqui é o quê? Quadrado de x, e eu sei que isso aqui é o quadrado de 8. Bom, então, eu sei que esse caso de fatoração é a diferença de 2 quadrados. E quais seriam eles? X menos 8. Então, x mais 8 que multiplica x menos 8. Perceberam? Nesse outro caso aqui, ó, 49... x quadrado menos y ao quadrado. O que que eu tenho aqui? Aqui eu tenho o quadrado de 7x e aqui eu tenho o quadrado de y. Bom, então aqui eu tenho um caso de fatoração também, que é a diferença de 2 quadrados. E quais seriam esses quadrados? 7x mais y, que multiplica 7x mais y, 7x menos y, certo? Então, tá aqui o meu polinômio e ele na forma fatorada, certo? Caminho inverso de mais um aqui, ó, do 100 menos a ao quadrado, vamos colocar aqui. Aqui é um caso de fatoração também, que é a diferença de 2 quadrados. Porque aqui eu tenho o quadrado de 10, aqui eu tenho, vou colocar aqui 10 ao quadrado, e aqui eu tenho o a ao quadrado, certo? Vocês concordam comigo? Então, a forma fatorada desse polinômio aqui é 10 mais a e 10 menos a, certo? Beleza? E esse aqui é o nosso quarto caso de fatoração de polinômios. A diferença de 2 quadrados, certo?